Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia agora, meus irmãos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. E o tema da mensagem dessa noite é o escândalo e a loucura do Evangelho. E Paulo disse assim à igreja: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo, ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. E é nesse momento, meu Jesus querido, meu Jesus amado, que nós nos aquietamos, ativamos a mente de Cristo na tua igreja, no teu povo, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos compreender aquilo que o teu Espírito vai nos falar, para que possamos receber a palavra como alimento da nossa alma, como alimento do nosso espírito. Então fala-nos nessa noite, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos, aqueles que o Senhor chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, aqueles que são vasos de misericórdia, que o Senhor mesmo preparou para a tua glória desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a capacidade, a inspiração, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra pura, sem mistura, sem paganismo, sem misticismo, sem doutrinas de homens, sem dogmas religiosos, sem tradições mentirosas, mas com verdade. E que tudo, meu Deus, que for anunciado deste altar, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, é muito curioso porque logo no início da igreja nós encontramos Paulo escrevendo uma epístola à igreja, e Paulo dizendo aqui em alto e bom som: eu não me envergonho do Evangelho. Isso é curioso, extremamente curioso, porque às vezes as pessoas perguntam assim: o que poderia levar Paulo a sentir vergonha do Evangelho? O que pode acontecer? Que motivos poderia haver para uma pessoa sentir vergonha do Evangelho? Nos dias de hoje também.
Bom, eu quero dizer para você que muitas coisas poderiam ser vistas como motivos para o apóstolo sentir vergonha do Evangelho. Em primeiro lugar, porque Paulo estava dizendo ao sistema religioso daquele tempo, ao sistema religioso da sua época, que o único poder capaz de salvar todo aquele que crê é o Evangelho. Olha o que o apóstolo estava anunciando. Preste atenção nisso. Com esta declaração aqui, Paulo estava desqualificando tudo que era apresentado pelo judaísmo, pelas outras religiões daquele tempo. Ora, estava desqualificando tudo isso. Nada disso presta, nada disso tem eficácia, nada disso traz salvação para o homem. O único poder existente para salvar o homem é o Evangelho. Ora, era preciso muita coragem, era preciso muita fé em Deus para o sujeito enfrentar o sistema religioso organizado, poderoso daquela época com essa intrepidez. Amém, irmãos? Veja, o Evangelho que Paulo pregava, que é o único para a igreja, apesar do sistema religioso hoje dizer que existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sabemos que não existem 4 evangelhos. Nós sabemos que só existe um evangelho, e esse evangelho único foi revelado ao apóstolo Paulo. Então esse evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, e ele pregou no seu tempo, e nós pregamos hoje, contradizia tudo aquilo que as religiões diziam ser verdade. O evangelho que Paulo anunciava desmascarava tudo aquilo que a religião judaica dizia ser sagrado. Então, quando o apóstolo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, ele estava dizendo, olha, eu não tenho nenhuma intenção de ser simpático à religião judaica, não está nos meus planos fazer um acordo de cavalheiros com o judaísmo. Você vê que ao longo do ministério desse homem aqui, ele nunca pensou em adaptar a sua mensagem à mensagem proclamada pelos judeus, a lei de Moisés. Ele nunca pensou em fazer uma maquiagem na sua pregação ou fazer qualquer outro absurdo, como nós temos visto os pastores fazerem nos dias de hoje. Esse homem nunca fez isso. Então, para o judeu, o evangelho que Paulo pregava, olha, era o pior tipo de blasfêmia. Era simplesmente insuportável para os judeus ouvir Paulo dizer que aquele nazareno que morreu amaldiçoado numa cruz era o Messias, era o Salvador, era o Deus eterno, era o Deus que eles criam. Para os judeus isso era uma coisa inconcebível. Era um escândalo. Mas para os gregos, não podia também haver absurdo maior do que ouvir Paulo dizer que aquele judeu, chamado Jesus, oriundo de uma cidadezinha insignificante lá da Galileia, Nazaré, era na verdade o Deus criador dos céus e da terra numa forma humana. Para os gregos, que eram sábios, cheios de filosofia, cheios de sabedoria humana, era um absurdo dos absurdos. Como é que é esse cara aí de Nazaré, esse judeuzinho aí que mataram ele crucificado, e ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra? Mas essa era a pregação de Paulo. Em Colossenses, capítulo 2, e é a nossa pregação hoje também. Essa igreja aqui proclama o mesmo evangelho que Paulo proclamou. E aquilo que essa igreja proclama tem sido também insuportável de ouvir pelo sistema religioso organizado que está aí fora. Então veja lá, Colossenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele diz a esses irmãos de Colosso: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Puxa vida, que grande luta era essa que Paulo vinha mantendo? Com que objetivo ele vinha mantendo essa grande luta? Qual era o problema? O versículo 2 ele explica: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja,
Deus se fez carne. Esse Cristo aí é o Deus de vocês. Vocês têm que entender esse mistério. Eu venho travando uma luta violenta para que vocês compreendam essa verdade, Paulo estava dizendo. No versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo disse, esse homem aí, né, esse Cristo, é Deus. É o Deus de vocês. É o Deus que vocês chamam de Senhor, de Jeová. É ele se fez carne. Então, por isso Paulo sabia que quando ele abrisse a sua boca para proclamar esse evangelho, que apresenta Jesus como o único e soberano Deus, ele ia ser completamente rejeitado, ridicularizado, desprezado pela religião do seu tempo. Paulo sabia que só creria nesse evangelho aquelas pessoas a quem Deus abrisse o coração para entender a verdade que ele anunciava. Ele sabia disso, ele tinha convicção disso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, olha o que ele diz aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, que coisa, hein? Loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha, meu irmão, se o evangelho for pregado com verdade, como Paulo pregou, sempre ele vai ser escândalo para uns, loucura para outros. Se aquilo que se prega, não importa a denominação, não é escândalo, não é loucura, olha, não é o evangelho que está sendo pregado. Sempre que o evangelho for pregado, não pode fugir disso aqui. Escândalo para uns, loucura para outros. Amém? O evangelho da graça de Deus, hoje, por exemplo, é um verdadeiro escândalo para quem está lá fora, envolvido com doutrinas de homens, com heresias destruidoras, com ensinos de demônios. É um verdadeiro escândalo para quem está aí crendo na mentira de que o homem tem livre-arbítrio. Porque esse evangelho aqui da graça de Deus, ele faz aquilo que as pessoas mais desejam evitar, que é apontar as suas crenças erradas. É isso que o evangelho da graça faz. O que as pessoas mais querem evitar é isso. Que surja alguma coisa que diga, olha, você está crendo numa mentira. Isso que você crê não é verdade. As pessoas evitam isso a todo custo. Então a palavra da graça de Deus, ela mostra que Deus é soberano, que é Deus que chama o homem, não é o homem que o aceita, que essa coisa de aceitar Jesus é uma mentira, é uma enganação dentro da igreja. O evangelho da graça de Deus mostra isso. Volta um pouco atrás. Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha o que esse evangelho anuncia. Veja a verdade que essa palavra proclama. Só serão salvos aqueles de quem Deus teve misericórdia. Aqui. Pastor, mas isso é uma injustiça? Não, Paulo diz, não é injustiça da parte de Deus. Por que Deus teve misericórdia de uns e não teve misericórdia de outros? Por que Deus teve misericórdia de você e não teve misericórdia de um vizinho teu que morreu na macumba, que morreu nos vícios? Por quê? Porque Deus sabe que há nesse mundo vasos de honra e vasos de desonra. Os filhos deles e os filhos do diabo. Então, quem são esses de quem Deus teve misericórdia? Aqueles que ele mesmo
predestinou para a salvação? Os filhos dele. Volte atrás no capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, olha meu irmão, minha irmã, Deus te conheceu de antemão. De antemão significa, antes dele criar o mundo, ele já te conhecia, porque primeiro ele criou o teu espírito no céu. Você é um ser espiritual, a tua verdadeira identidade é de um espírito. Por um breve período, revestido de um corpo de carne. Daqui a pouco chega o fim da tua existência nessa terra, nesse corpo. O corpo volta ao pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Então, aos que de antemão conheceu, o que ele fez? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem do Filho de Deus, hein? Ele conheceu você de antemão. Te predestinou para você ter a imagem do Filho dele. Qual é a imagem do Filho? Um corpo de carne e osso. O Filho não é a carne. O Filho não é aquele ente santo que foi gerado no ventre de Maria. Aquilo é que é o Filho. Onde habitava dentro dele o quê? A plenitude da divindade. Então Deus criou o nosso espírito e nos predestinou para vir a esse mundo, para termos um corpo como o Filho dele. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Versículo 30. E que mais ele fez? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ora, tem alguma coisa errada aí, pastor. Deus predestinou, e agora Deus chama, Deus justifica. Por quê? Não já está predestinado? Não já é um predestinado? E por que que Deus teve que chamar, teve que justificar e teve que glorificar? Porque aqueles que Deus predestinou, o pecado de Adão matou. O pecado de Adão nos matou. A nossa condição, quando entramos nessa terra, era de morte espiritual. Só voltar um pouco do capítulo 3. Aí você vai entender. Porque tem alguns engraçadinhos que ficam fazendo graça no rádio, sabe? Uns pastorzinhos de meia tigela. Como é que pode? Se está predestinado, para que Jesus morreu? Não já está salvo? Não já... Porque são ignorantes de Bíblia, né? Não deve conhecer nem o nome da própria mãe, imagine Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Pastor, e sua santidade, o Papa, é o mais injusto que tem de todos. Pastor, quer dizer que nem a Virgem Maria era justa? Não. Ela disse, Deus meu Deus e meu Salvador. Maria também precisou de um Salvador, né? Então, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e fica aí a pastorzada dizendo, irmão, tem que buscar a Deus. Olha, você que está na macumba, você tem que buscar a Deus. Você que está na idolatria, você tem que buscar a Deus. E a Bíblia está dizendo, não há quem busque a Deus. O homem está morto espiritualmente, tem que ser Deus a buscar o homem. É a mesma coisa você chegar num velório para o defunto e dizer assim para ele, ó, olha defunto, se levanta defunto, vai se levantar? Não? Mas se der um grito bem grande, por que não levanta? Porque está morto. Está morto. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue.
Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, por tudo isso, meus irmãos, é que o Evangelho é um escândalo. Porque o Evangelho da graça, ele desperta o homem para uma realidade. Qual é a realidade? Deus fica no lugar de Deus e o homem fica no lugar de homem. A lei, o falso evangelho, desperta o homem para uma mentira. Coloca o homem no lugar de Deus e Deus no lugar do homem. Diz, não, Deus tem que respeitar o homem, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, Deus tem planos, mas Deus só pode realizar esses planos se eu permitir. Não é isso que se prega, não é isso que se ensina? É. Então veja, se a igreja de Jesus Cristo abrir mão dessa verdade e disser que o homem tem livre-arbítrio, olha, o escândalo do evangelho é totalmente removido, e a igreja e o mundo, a igreja e as falsas religiões vão começar a andar de braço dado. Como acontece hoje. Vão se tornar amigos de longa data. Se nós simplesmente abrirmos a nossa boca e dissermos que Jesus é a segunda pessoa de uma trindade, olha, não vai mais haver perseguição nenhuma contra a gente. Seremos iguais a todos os outros. Se simplesmente nós dissermos que se o homem atender a um apelo de um pastor, dizendo que aceita Jesus, ele será salvo. Olha, irmãos, nós estaremos removendo por inteiro todo o escândalo da cruz. Todo o sistema religioso ia nos aplaudir, porque nós estaríamos fazendo aquilo que eles fazem, e que é mentira. Se nós simplesmente dissermos isso, nunca mais nós seremos perseguidos. Agora tem um detalhe. Se nós caíssemos nessa loucura de fazer tudo que eles fazem aí fora, a igreja deixará de ser igreja, nós deixaremos de ser cristãos, a verdade de Deus estará sendo negada, e o mundo vai ficar como está, mergulhado numa grande mentira. Uma grande mentira. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Porque nos últimos séculos, o sistema religioso de Jerusalém tem usado de todas as armas possíveis e imagináveis para destruir essa verdade de Deus. Você quer ver uma coisa? Quantos de vocês aqui já eram convertidos, já eram crentes, ou que nome tinha que ser, evangelho, já frequentavam um templo qualquer há mais de 5 anos, antes de chegar aqui? Levante a mão. Levante, fica levantado. Há mais de 5. Há mais de 3. Há mais de 2. Pronto, ok. Nesses 5 anos ou mais, você já tinha ouvido essa verdade que você ouve aqui? Não? Não. Aí, todo mundo dizendo que não. Como é que explica isso? Como é que você frequentava um lugar chamado igreja, que tinha a Bíblia, tinha um sujeito lá que dizia que era pastor, e você nunca ouviu a verdade, meu irmão? Porque o sistema religioso tem feito isso, o possível e o impossível, para destruir a verdade de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus, ele incomoda profundamente o mundo. Sabe por quê? Porque ele responsabiliza o homem por todo esse leque de maldades que hoje está tomando conta da sociedade. É isso que o evangelho da graça faz. Diz, não, você é responsável. Todas as maldades que estão aí hoje assolando o mundo, quem é responsável? É o homem. O homem é o responsável. Agora, o que o homem faz? Para se livrar da sua responsabilidade por esse caos moral que ele mesmo promoveu, ele começa a culpar um diabo que já foi expulso e começa a colocar a culpa nos demônios que já foram postos em algemas eternas. O sujeito bebe, aí diz, isso é o demônio que está me levando para a bebida. O pastor diz, irmão, isso é o Zé Pilintra. A mulher começa a se prostituir, aí diz, não, sabe o que é?
Isso é uma pombagira. É fácil jogar a culpa no diabo, né? É ou não é? É fácil. Aí não existe mais consequência do pecado, ninguém sabe mais o que é que o pecado ocasionou, o que é que a queda ocasionou. Em João capítulo 12, versículo 31, quando Jesus caminhava para a cruz, se aproximava o momento cruciante da história, Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quer dizer que na cruz o diabo foi o quê? Expulso. E como é que hoje, irmãos, 2000 anos depois, você encontra com uma pessoa de igreja e pergunta assim: irmão, quem é o príncipe desse mundo? O cara chega e enche a boca. Diabo. É o diabo. Né? Judas 6. Quer dizer, não conhece Bíblia, não conhece verdade. Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original de pureza, de santidade, né? Aquela uma terça parte que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aí diz assim, o cara diz assim: puxa vida, olha, eu tomei umas cachaças, bati com o carro. Irmão, isso foi o demônio. Olha, o demônio diz: pelo amor de Deus, eu estou aqui em algemas eternas, nem tirar a carteira de motorista eu posso. Está dizendo que fui eu? Tudo se joga a culpa ou no diabo ou nos demônios. Mas a verdade bíblica é que o homem, enquanto ele está morto em delitos e pecados, ele é a fonte de todo esse caos que tem tomado conta da sociedade. Vou provar para você. Abra em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mas as obras da carne são conhecidas. Olha, as obras de quem? Da carne. Aqui está escrito as obras de Satanás, as obras dos demônios. Não, as obras da carne. Enquanto o homem é um homem sem Deus, enquanto ele não nasceu de novo, enquanto o Espírito de Deus não habita nele, quais são os frutos que ele apresenta continuamente na sua vida? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Ele promove dissensões, ele cria facções, invejas, bebedices, glutonarias. Aí Paulo diz: e coisas semelhantes a estas. Porque ele diz: se eu for continuar, eu vou passar aqui a noite inteira dizendo coisa. Existem coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Praticam. Por que nós não praticamos mais? Porque nós não estamos mais na carne. O Senhor já nos tirou da carne, já nos revestiu do seu espírito, né? Agora os filhos do diabo nascem, vivem e morrem praticando essas coisas aqui. E não param nunca. E sentem prazer em praticar. É por isso que a pregação do Evangelho da Graça é um escândalo para o homem caído. Porque a pregação da graça de Deus convence o homem da sua queda e da sua culpa. Então esta é a razão primordial porque o mundo detesta tanto a pregação desse evangelho que Jesus revelou a Paulo. O mundo aí fora detesta isso aqui. O mundo religioso, então, meu irmão, odeia. Eles simplesmente odeiam isso aqui. O verdadeiro evangelho, que é esse que Paulo pregou e que nós pregamos hoje, ele denuncia a festa de iniquidade que o homem está vivendo aí fora.
Ele joga um balde de água fria na celebração do pecado. O homem está celebrando o pecado, aí pega um balde de água fria sobre ele. Ele expõe as falsas crenças. Ele faz o homem perceber que o rei está nu. Olha, o rei está nu, o rei está nu, o rei está nu. Por isso que o mundo odeia. Por isso que o mundo detesta. Deixa eu voltar aqui em Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 30 em diante. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quer dizer que o evangelho da graça de Deus é pedra de tropeço, é loucura, é escândalo, mas para quem? Para o homem sem Deus. Para o homem sem Deus é. Agora preste atenção. Para nós sermos escândalo, nós não precisamos viver a nossa vida como um bando de fanáticos religiosos. Para que nós sejamos escândalo para esse mundo, nós não precisamos fazer coisas do paganismo, corrente de libertação, sal ungido, rosa não sei das quantas, vamos fazer um culto para quebrar a maldição, olha, nós vamos orar para mandar o capeta sair. Não, isso é mentira, isso é palhaçada. Não tem capeta nenhuma para sair de lugar nenhum. Nós não precisamos fazer essas coisas. Para nós sermos escândalo, basta que nós sejamos fiéis a esta verdade que Paulo anunciava. A esta verdade que o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo. Através do evangelho da graça de Deus, o Espírito Santo, ele vai destruindo a sabedoria dos sábios, ele vai aniquilando a inteligência das mentes mais brilhantes que existam na face da terra. É isso que esse evangelho faz. Pastor, até isso faz. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Por isso que o mundo detesta, o mundo religioso, então, porque o sujeito vem cheio de poses, tipo Silas Malafaia. Não, porque eu sou doutor em divindade, eu sou PhD e tal. Aí você começa a pregar o evangelho da graça, meu irmão. Destrói a sabedoria do sabichão. Aniquila a inteligência do cara. O cara fica sem saber como responder a nada. Ele começa a perceber que ele não passa de um verme que luta contra a verdade de Deus. Então vamos lá, versículo 19. 1 Coríntios 1, versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha, a loucura do evangelho, ela humilha o homem a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Foi preciso eu ouvir a loucura desse evangelho para eu entender que eu não era nada. Porque eu me julgava o rei da cocada preta e da cocada branca. Claro. Sabia nada de Bíblia, só sabia falar dos milagres de Jesus. Só sabia chamar as pessoas para fazer uma corrente, para pegar um vidrinho com óleo, para pegar uma água ungida, uma rosa não sei das quantas. E juntava 100 mil pessoas. Basta o sujeito ser um pouquinho estúpido para ele se sentir o rei da cocada preta. E eu cometi essa estupidez. Eu me sentia o bambambam da religião. Andava assim, ó. Peito de pombo. Sabe peito de pombo? Olhava os outros de cima para baixo. Eu sou eu.
Basta eu estalar o dedo na televisão e eu ponho 100 mil pessoas nos estádios. Foi preciso eu ouvir a loucura desse evangelho para Deus dizer, olha, você não é nada, eu é que sou tudo. Eu é que sou Deus. Aí eu fui entender que não era eu o pastor da igreja, era ele. Ele é que era o pastor. Eu dizia assim, você tem que me obedecer, está aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o povinho, coitadinho, se mandasse comer fezes, comiam. Está na Bíblia, ó. As minhas ovelhas, as minhas, ó. Que barbaridade. Eu disse, não, você não tem ovelha nenhuma, as ovelhas são minhas, rapaz. Aí eu fui entender que eu não era nada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo é que é tudo. Diga graças a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no jejum que faz. Na sua inteligência. Não. Aqueles que se gloriem, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, irmãos, o evangelho que Paulo pregava declarou guerra contra toda a filosofia religiosa e contra todo o sistema religioso daquele tempo. Foi isso que esse evangelho aqui fez. Mas eu quero dizer para você que ele faz a mesma coisa nos dias de hoje. Esse evangelho que nós pregamos, ele declara guerra a toda mentira religiosa que está aí estabelecida em todas as denominações. Claro, não é uma guerra política, não é uma guerra militar, não é uma guerra de pegar em armas, é uma guerra espiritual pela verdade. Pela verdade. E a exemplo do que Paulo fez no seu tempo, nós nos recusamos peremptoriamente a qualquer tipo de trégua. Nós recusamos fazer acordos com esse sistema religioso de Jerusalém. Nós recusamos, não nos conformamos com nada mais, nada menos do que a aceitação absoluta de que só existe uma verdade, e esta verdade única está aqui no Evangelho da graça de Deus. Não tem acordo, meu irmão, não tem acordo. Pastor, mas não dava para aconchambrar o negócio. O senhor disse que, tá bom, tem 4 evangelhos, o de Paulo é o 5º. Você sabia que tem pastores que dizem isso? Não, o de Paulo é o 5º evangelho. Não dá para dar um jeitinho, não. Jesus disse, Paulo, diz à minha igreja que só tem esse evangelho. Esse que eu estou te revelando. E se alguém vier de lá, anunciando outro, diga que esse sujeito é anátema, esse sujeito é maldito, esse sujeito é filho do diabo. Pastor, abra Gálatas. Gálatas capítulo 1. Abriram? Encontraram? Vamos deixar o próprio apóstolo Paulo falar. Olha o que Paulo diz. Mas ainda que nós quem? Paulo, Tito, Barnabé, Timóteo, os que pregavam o mesmo evangelho com ele, com Paulo. Ele disse, olha, ainda que nós, qualquer um de nós. Aí ele vai agora ao extremo. Ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês evangelho que vá além desse que temos pregado, seja anátema. Considere-o maldito. Considere-o mensageiro de Satanás. E foi logo ao extremo, olha, se vier um anjo do céu e disser, não, tem um novo evangelho aqui. Olha, esse anjo se desviou. Esse anjo resolveu seguir os outros atrasados. Entendeu? Não foi na época, foi depois. É isso que Paulo está dizendo, no versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste de quem? Dele, Paulo. Seja anátema.
Então, irmãos, nós temos que seguir esse exemplo aqui de Paulo. Jamais aceitar diminuir o escândalo do evangelho. Jamais diluir a loucura da pregação com a finalidade de fazer a pregação se tornar uma coisa atrativa para o mundo ímpio. Fazer a pregação se tornar uma coisa agradável aos lobos vestidos de ovelhas que se introduz na igreja. Não podemos cair nessa tentação. Não fazemos isso. Aqui, se o sujeito é lobo vestido de ovelha, ele não aguenta ficar aqui com a gente. Fica um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Tem uma hora que ele diz, eu não aguento essa porcaria, eu vou embora. Porque ele não é ovelha, ele é lobo. E vai mesmo. E pega o beco, como diz o cearense. Não é assim que o pessoal diz aqui no Ceará, né? Pega o beco, né? Não adianta, não adianta. Olha, o sistema religioso lá fora não tem feito outra coisa a não ser remover a pedra de tropeço, tirar o escândalo, se livrar da loucura da pregação. Com que finalidade? Ser agradável ao mundo. É isso que o sistema religioso tem feito. Eles querem ser agradáveis ao mundo. O problema é que esse homem aqui não fez isso. Vire a página. Leia o versículo 10. Vamos ler do 10 em diante. Ele continua e diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Coisa que ele fazia antes. Antes ele procurava a glória dos homens, procurava agradar os sumos sacerdotes, os anciãos, né? Era isso que ele fazia. Ele disse, e agora? Vejam a minha posição agora, vejam a minha postura. Aí Paulo diz, se eu ainda agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aleluia. Não seria servo. A maioria dos pastores, meu irmão, procura o favor dos homens. Procura agradar o chefe da convenção, o líder do ministério. Não, tem que fazer o que fulano falou. A convenção manda pregar assim. Mas irmão, está contra a Bíblia. Está contra a Bíblia, mas você sabe, né? Eu tenho que ser obediente à convenção. Não, você tem que ser obediente a Deus, seu sem vergonha. Você tem que ser obediente a Deus. Não é a convenção, nem a concílio, nem a nada. É a Deus. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo Mateus, não é segundo Marcos, não é segundo Lucas, não é segundo João, não é segundo ninguém. Por quê? Aí ele diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, a pregação tem que ser agradável a Deus, não ao mundo. Olha, pouco importa o que o mundo lá fora pensa da gente. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para buscar a honra dos homens. Nós estamos aqui para buscar a honra do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já parou para pensar como é espetacular, como é uma coisa assombrosa quando alguém crer neste Evangelho da graça de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque crer em Jesus curando um cego, até Chico Xavier cria. Crer em Jesus curando a mulher hemorrágica, até o pai de santo Oroz do capeta do inferno crê. Não tem nada de assombroso nisso aí. Mas o sujeito crê nisso aqui, irmãos. Olha, é uma coisa impressionante. A pessoa é tirada da idolatria, é tirada da feitiçaria, ela é tirada dos vícios, ela é tirada da prostituição, e ela é tirada das falsas igrejas, ela é tirada do falso evangelho, e ela passa a crer numa mensagem sobre um homem chamado Jesus. Este homem que ela passa a crer, nasceu lá numa manjedoura em Belém,
membro de uma família paupérrima da Galileia, morava numa cidade miserável chamada Nazaré. E a mensagem do Evangelho da Graça de Deus declara que esse sujeito aí é Deus. É Deus, é o Deus eterno. Jesus teve como profissão carpinteiro. Foi carpinteiro. Era um mestre religioso, sem nenhum título pomposo. Jesus não tinha título de PhD, doutor em divindade. Não, Jesus não tinha nada disso, tinha título nenhum, como a pastorzada hoje aí apresenta. A turma corre atrás de títulos pomposos. Jesus não tinha. Não cursou nenhuma faculdade de teologia, nenhuma. Mas o Evangelho da Graça de Deus que nós proclamamos diz que nele estão toda a sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. O Evangelho da Graça de Deus diz que ele é superior a todos os sábios dessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Durante 3 anos, ele alimentou multidões apenas com a palavra. Curou todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Ressuscitou mortos. Depois foi crucificado como um malfeitor. Morreu numa cruz maldita, ao lado de 2 ladrões. E ainda assim, o Evangelho da Graça de Deus declara para o mundo que a sua morte é o único meio para salvar o homem do pecado e reconciliar o homem com Deus. É o único meio. Agora eu pergunto, você faz ideia do quanto era impossível para qualquer pessoa no tempo de Paulo crer numa coisa dessa? Faça ideia aí. Peraí, Paulo. Você está dizendo que esse sujeitinho aí da Galileia, de Nazaré, um carpinteirozinho, você está dizendo que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Que ele tem mais sabedoria do que todos os sábios desse planeta? Estou. Você está dizendo que esse cara aí é Deus? É Deus. Você está dizendo que essa morte maldita que ele teve é o único meio para livrar o homem do pecado e reconciliar o homem com Deus? Estou. Imagine naquela... Isso era praticamente impossível alguém crer numa mensagem dessa. Só que nos dias de hoje também é a mesma coisa. Quem é que pode crer num evangelho como este, a não ser se o próprio Deus lhe abrir o coração para que ele creia? Quem pode? Quem pode? Ninguém. Não existe outra explicação, meu irmão. Não tem outra explicação. Se não for Deus agir de forma sobrenatural, abrir o entendimento para você crer nessas verdades aqui, não tem jeito. Humanamente falando, ninguém crê nisso. Ninguém acredita nisso. Atos dos Apóstolos, vamos lá. Capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Um lugar tranquilo, à beira de um rio, né? Tinha uma sombra, né? Embaixo de uma árvore bacana. Eles disseram, olha, isso aqui parece um recanto para o pessoal orar, longe de barulho, longe disso, longe daquilo. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Eles se sentaram, e aí de repente começou a chegar umas mulheres. E eles começaram a pregar o Evangelho da Graça de Deus. Bom, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Curioso, não? Por que não abriu das outras, hein?
Por que primeiro, o Senhor teve que abrir o coração de Lídia? Ou Deus abre o teu entendimento, ou não tem jeito. Não tem jeito, meu irmão. Não vai entender nada disso aqui. Então, primeiro, Deus tem que abrir o entendimento. Segundo lugar, por que só abriu o coração de Lídia? Por que não abriu das outras? Tinham outras mulheres ouvindo. Porque Deus só abre o coração daqueles que Ele predestinou para a salvação. É por isso que nós aqui na Cristo é Vida não fazemos apelo. Aqui o pastor prega. Quem for de Deus, o Espírito Santo vai lhe abrir o entendimento para que ele entenda e abrace a verdade pregada. Está aqui, a igreja cheia. Quem está aqui porque atendeu um apelo? Quem quer aceitar Jesus? Alguém aqui atendeu algum apelo, algum dia, alguma hora, em qualquer era dessa igreja? E por que você está aqui, rapaz? O que aconteceu que você está aqui? Um dia você chegou aqui, ouviu essa pregação louca, a loucura da pregação, e você permaneceu. Você ouviu uma palavra que contrariou tudo que você creu até aquele dia, que foi contra todas as tuas convicções, aquilo que o sistema religioso colocou na tua cabecinha ao longo de anos e anos e anos. Quando você ouviu a pregação da graça, olha, foi contra tudo, e você permaneceu aqui. Só tem uma explicação. O Senhor abriu o coração do Sebastião, do irmão Geraldo, do Eric, até pastor ele é. Chegou aqui e eu me lembro, parece que foi ontem, mas já se passaram 10 anos, né? É bom nem lembrar, né? Esse negócio de tempo é complicado. Eu lembro quando ele chegou aqui. Só queria saber de tocar rock and roll nos barzinhos da aldeota. Não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Chegou aqui um dia, ouviu a palavra, nunca mais saiu. Hoje é um pregador, hoje é um pastor da graça de Deus. Amém, irmãos? Olha, para acontecer o que aconteceu com cada um de nós, o que aconteceu com você, o que aconteceu com o pastor Ergues, o que aconteceu comigo, não depende da eloquência do pastor, não depende de estratégias, só depende de Deus. Irmãos, nada pode fazer com que um homem se converta, a não ser uma ação direta de Deus no coração do homem. Nada, nada, nada. Não depende do brilho do pregador, não depende dessas estratégias de crescimento de igreja que está tão em moda. Basta botar um livro na livraria, como fazer crescer a igreja. Um bando de otário vai comprar. Oh, vou crescer a igreja, vou encher de alma. Não, você vai encher de vento. Você vai encher um templo de ossos secos. Nada mais do que isso. Porque nada disso é capaz de realizar a conversão do homem. Nada dessas coisas converte o homem. O poder para que um homem se converta, para que uma mulher se converta, está na proclamação pura e simples do Evangelho da graça de Deus. Basta isso. Nós não podemos convencer o homem. Quem é que pode convencer um homem a crer? Você pode? Eu posso? Não. Nós não podemos reviver os ossos secos. O Senhor disse, Ezequiel, vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha lá. Olha essa visão. O profeta olhou e disse, puxa, está vendo aí? Um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Ezequiel, poderão por acaso reviver esses ossos? Senhor Deus, o Senhor é que sabe. Eu vou saber
Como é que faz osso reviver? O Senhor sabe. Ok, eu sei mesmo. Vai e diz a esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. E proclama a palavra para eles. E o profeta disse: fiz como o Senhor mandou. E à medida que eu profetizava, à medida que eu pregava, eu ouvia um ruído, um barulho de osso se juntando a cada osso. E surgiram os tendões, e se estendeu a carne e a pele. E Deus disse: agora profetiza ao Espírito. E eles reviveram. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Se sair disso, é pura enganação. Eu sinto pena de ver quantas milhões de pessoas estão aí enganadas. São milhões, eu estou dizendo. Não, eu sou crente. Por que você é crente? Porque eu aceitei Jesus. Não, eu sou filho de Deus. Por que você é filho de Deus? Como é que você sabe? Porque eu batizei nas águas. A culpa não é da pessoa não, é de quem ensinou errado para ela, enganação. É o golpe do pastor. Não tem uma opção de golpe aí, né? Tem o golpe do pastor, que engana. Fica criticando o Papa, que fabrica santo, e eles estão fabricando convertidos. A igreja evangélica virou uma fábrica de conversão. O sujeito diz: quem quer aceitar Jesus? A pessoa está na igreja, às vezes veio contra a vontade, às vezes aquele marido que a esposa fica perturbando o cara. Bora lá, custa nada uma vez na vida. Poxa, não, mas tem uma hora que o cara diz: olha, para eu não perder a paciência e dar uma mãozada na minha mulher, eu vou. Pelo menos ela para de encher o saco, não me chama mais. Aí o cara vem, mas só Deus sabe como é que ela vem. Só Deus sabe como é que ele vem. Bufando. Parece um dragão. Aí está lá. Aí o sujeito conta uma história que Jesus curou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí daqui a pouco diz: e agora quem quer aceitar Jesus? E ele fica olhando e diz: aquele cara ali está pela primeira vez. E a cara do sujeito não é de bons amigos. O cara é perturbado da cabeça. O cara está me olhando com ódio nos olhos. O cara já olhou para o relógio 500 mil vezes. Não vai querer aceitar Jesus nem a pau, Nicolau. Quem é que fala isso? Nem a pau, Nicolau, hein? Nem a pau. Olha quem é que fala, hein? É um comercial, é? Você vê como uma coisa fica na nossa cabeça, né, rapaz? Eu nem me lembro disso, mas ficou aqui, ó. Nem a pau, Juvenal. Né? Ah, lembrei. Lembrei, propaganda da Sadia, né? Isso. O cara querendo passar um produto falso, né? E a velhinha diz: nem a pau, Juvenal. É igual nós da graça de Deus. O cara vem de lá com falso evangelho, nem a pau, Nicolau. Nem a pau, Macedal. Nem a pau, Malafaia. Aí o pastor fala: quem quer aceitar? Ninguém aceita. Ele diz: olha, Deus está falando comigo aqui, que para muita gente pode ser a última oportunidade da vida. E se você não aceitar, olha, Deus pode fazer você perder a vida hoje. Aí o cara fica com medo, né? E como é que é a história? É isso que eu ouvi mesmo. A mulher catuca o marido, né? Você ouviu aí? Você ouviu? Brinca! Olha! Aí a irmã do lado já mente, né? Olha, o que eu já vi de gente morrer, não quis aceitar, saiu da igreja, veio um ônibus, estraçalhou o sujeito. Aí o cara já fica branco. Rapaz, esse negócio aqui é perigoso. Quem vai aceitar? Olha, se você não aceitar, você pode ir para o inferno hoje ainda, viu? A mulher: aceita, fulano.
Aceita, desgraçado. Tu tem 3 filhos para criar, danado. Tu vai me deixar viúva, rapaz? Cara, eu aceito. Vem aqui na frente. Aí o cara vem. Tá disposto mesmo? Tá com sinceridade? Tô. Então deixa eu fazer uma oração. Ore assim comigo. Fecha os olhos, bota a mão na cabeça do cara. Repita comigo. Senhor Jesus. E o cara cheio de raiva. Senhor Jesus. Todo sem jeito, né? Se fosse para dizer um palavrão, ele estava à vontade. Mas Jesus, né? Senhor Jesus. Diga, mais alto, homem. Senhor Jesus. Eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração. Eu estou abrindo a porta. Diga, estou escancarando. Cara, estou escancarando. Entre. Está pedindo com sinceridade? Já entrou. Senti um vento passar aqui perto de mim. Foi Jesus. A partir de hoje, você está salvo. A partir de hoje, meu irmão, você é um irmão em Cristo. Seja bem-vindo à família de Deus. Aí o cara todo sem graça, né? Volta para o lugar que foi sentar. Mas ele sai dali, crente que está salvo, crente que ele passou a ser um cristão, crente que ele faz parte da família de Deus. É assim que funciona. A primeira tem que renunciar, tem que ir lá no diabo, seu diabo. Chega aqui, senta aqui. O que é que você quer? Eu vim aqui renunciar. Quero renunciar a você, viu? Tá bom, você quer renunciar? Quero. Eu optei por aquele lá, Jesus. Tá bom. Você quer? Você tomou a decisão, você tem livre-arbítrio. Aí o cara volta e diz, pastor, acabei de falar com ele, renunciei. Rapaz. A coisa é séria. Muito séria. Por isso que eu disse que eu tenho pena de ver milhões e milhões e milhões de pessoas enganadas. Gente que acha que é salva e não é salva. Gente que acha que é de Deus e não é de Deus. Gente que acha que nasceu de novo e está mais morto do que Pedro Alves Cabral. Mas o cara acha que reviveu, o cara acha que nasceu de novo. É uma enganação. É uma enganação. Amém, irmãos? Por isso, a exemplo de Paulo, nós dizemos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro poder, é só este Evangelho da graça de Deus e não há outro. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia! Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Ó Espírito Santo.